De cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Podeis se sentar por alguns minutos. Assentado, você abra sua Bíblia. Livro de 1 Samuel. Livro de 1 Samuel. Vamos fazer menção de 2 versículos. São eles o 8 e o 18. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 1. Vamos fazer menção de 2 versículos, são ele o 8 e o 18. Enquanto os irmãos localizam, eu quero aqui externar a minha infinita gratidão a Deus, por mais essa oportunidade que Ele nos concede estar ministrando a sua palavra. O Senhor sonda o meu e o seu coração. Nessa noite Ele sabe o quanto meu estar alegre, por estar aqui nessa noite cultuando e adorando com os irmãos. Quero aqui agradecer a confiabilidade do pastor Adão Santana. Que Deus abençoe a sua vida, pastor. Muito obrigado pela confiabilidade, que abençoe a sua casa, seu ministério e todos quantos estão em sua volta. De igual modo, que Deus abençoe a vida da sua esposa, que Deus abençoe a vida do meu amigo, pastor Dário, que foi um intermédio de estarmos aqui nessa noite. Irmãos, façam-me acompanhado nessa noite das 2 mulheres mais lindas que eu já vi na minha vida. E tenho por certo que vocês vão concordar comigo. A velhinha mais linda que você vai ver na sua vida, minha mãe está ali. Se coloca de pé, mãe, fica de pé, para todo mundo admirar a sua beleza. Essa é minha mãe, minha velhinha, que orou por mim quando eu estava perdido lá fora. E Deus respondeu a sua oração e hoje estou aqui. Deus abençoe a sua vida, muito obrigado, eu te amo, podeis se assentar. Também faço-me acompanhado da minha noiva. Fique de pé, Thaís. Minha noiva está ali, Thaís, que Deus abençoe. É minha fiel intercedora, que Deus abençoe, podeis se assentar. Também está comigo minha irmã, pastora Tayane. Eu sei pregar só um pouquinho, mas ela sabe muito. O pouco que eu sei eu aprendi com ela, que Deus abençoe. Também faça-me acompanhado com o pastor Cristóvão. Ainda bem que o Senhor não deu uma oportunidade para ele, pastor, senão não tem como pregar após uma oportunidade desse homem. É uma bomba na mão de Deus. Está ali, eu acho que a palavra amiga é pequena demais, a tamanho do nosso laço. Meu irmão Diego está ali, que Deus abençoe a sua vida, seu casamento, seu ministério e todos quantos estão em sua volta. Também está comigo meu amigo Francisco, Deus abençoe a sua vida. Irmão, sem mais delongas, você que achou por gentileza e pudesse, coloque sobre os vossos pés. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 1, verso de número 8 e 18. Só quem achou, diga eu venci. Não, tem muito guerreiro aqui para pouca vitória. Quem achou, diga eu venci. Que diz assim: então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? Porque não o que, igreja? Porque o que, igreja? E por que está mal teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Versículo 18 vai dizer assim: e disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi em seu caminho e comeu. Se foi no seu caminho fez o quê? Se foi em seu caminho fez o quê? E o seu semblante já não era mais triste. Ou em outras traduções, já não era mais o mesmo. Coloca somente a Bíblia no seu assento, permaneça sobre os vossos pés ainda. Coloca somente a Bíblia no seu assento, permaneça sobre os vossos pés. Você que pode, tem união para isso. Pega na mão desse irmão que Deus separou para estar do seu lado. Todo mundo de mão dada, todo mundo de mão dada. A Bíblia vai dizer: tão bom e consuável é que os irmãos vivam em união. Agora olha para cá, só para a gente quebrar o gelo. Preste atenção nisso aqui. Você que é mulher vai dizer princesa. Você que é homem, diga príncipe. Olha para quem está do seu lado e diga: nessa noite Deus separou um príncipe para adorar ao seu lado. Eu tenho base bíblica para te dizer isso aqui. Livro de Apocalipse vai dizer que na sua coxa direita está escrito Rei dos Reis. Ou seja, se só tem filho de um rei aqui, só tem príncipe e princesa. Curve a sua cabeça, vamos orar. Soberano Deus, altíssimo e eterno Pai, Deus amado e Deus querido Senhor, na sua presença a igreja permanece nesse momento, ó Deus, agora para ouvir ainda mais, para ouvir o que o Senhor ainda tem a nos dizer, ó Pai. Eu me coloco na posição de profeta, ó Deus, e que só venha sair palavras guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Fique à vontade em nosso meio para salvar, para curar, para libertar, para batizar, para restituir. Faça sua vontade e o seu querer. Enquanto estivermos aqui, vai de contra as nossas casas, nossas famílias, vai de contra aqueles que ficaram do lado de fora. E desde já te agradecemos em nome do Pai, do
do Filho e do Espírito Santo de Deus, se assente aplaudindo o nome dele. Meus irmãos, confesso que estava um pouco tenso, até que o pastor Adão Santana, ele sussurrou no meu ouvido, falou assim: fica à vontade, dá lugar. Quando ele falou isso, eu fiquei tranquilo e vou pregar leve para você nessa noite. Prometo não ser longuinho, até porque o pastor Adão falou para mim não passar das 11h30, então vou ser bem rápido e objetivo. É brincadeira, vou só falar aquilo que Deus colocar em meu coração. Acabamos de pegar por base, para nossa breve meditação aqui nessa noite, um texto que tenho por certo que é conhecedor de todos nós. Quem aqui nunca ouviu falar sobre o livro de 1 Samuel, o seu capítulo de número 1, que vai nos narrar a história de duas pessoas. Quantas pessoas? Me ajuda a pregar. Quantas pessoas? O texto vai nos narrar a história de duas pessoas. São elas, Elcana e Ana. O texto vai dizer que agora eles formam um casal. E como todo casal, eles agora passam a sonhar juntos. Só que nós estamos falando de uma época e de uma cultura judaica. E para o judaico, para a cultura judaica, todos eles, após se casarem, eles sonhavam o mesmo sonho. Eles tinham o mesmo projeto. Eles tinham a mesma vontade. Qual sonho era esse, pregadora? Que vontade era essa, pregadora? Todas as vezes que agora eles formassem um casal, eles passavam a sonhar em ter filhos. Porque para a cultura judaica, filhos quer dizer história e continuidade de história. Então que na verdade o texto está dizendo é que Elcana e Ana agora eles formam um casal. E eles passam a sonhar todos os dias. E qual que é o sonho deles? Ter história. E ter alguém que dê continuidade à sua história. O texto vai dizer que todos os dias ao café da manhã, parece que eu posso imaginar, parece que eu posso ver uma conversa dos dois nas suas intimidades. Um olhando para o outro e dizendo: Elcana, eu não vejo a hora de ter a minha história. Eu não vejo a hora de ter aquele que vai dar continuidade à minha história. Parece que eu posso ver Elcana dando um sorriso com gato para Ana, dizendo para ela: Ana, eu não vejo a hora de ter meus sonhos. Não vejo a hora de ter a minha história. Não vejo a hora de ter aquele que vai dar continuidade à minha história. Só que isso aqui começa a machucar o meu coração. Isso aqui começa a ferir a minha alma, porque o texto vai dizer que Elcana não consegue ter filhos com Ana. O texto vai dizer que Ana não consegue dar filhos para Elcana. Só que se nós entendermos o que o texto está dizendo, o texto está dizendo que Elcana não tem história, e muito menos alguém que dê continuidade à sua história. Se nós prestarmos atenção no texto, nós vamos entender que Ana não está conseguindo dar história para o seu marido. Ana não está dando alguém que dê continuidade à sua história, ou a história do seu marido, ou a história da sua família, ou a história da sua casa. Só que parece que eu posso ver Elcana agora ficando atribulado de espírito. Parece que eu posso imaginar agora Elcana ficando furioso, saindo de si, e agora começa a cobrar Ana. E a hora é só uma, o dia é só um. Ele começa a falar todos os dias para ela: Ana, cadê a minha história? Cadê aquele que vai dar continuidade à minha história? Parece que eu posso imaginar todos os dias no café da manhã, eles assentados na mesa, só os dois. Já não tem mais diálogo, já não tem mais conversa, já não tem mais sonhos, já não tem mais projetos. Porque o sonho dos dois é um só: ter história. Ter o quê? Ter o quê? O texto vai dizer que eles não têm história. Só que Elcana agora passa a ficar furioso, começa a cobrar demais Ana. Ana não tem o que fazer, Ana não tem o que falar, porque o texto vai dizer que Ana é estéril. Certo ou errado? Certo ou errado? Errado. O texto não diz que Ana era estéril. O texto vai dizer que Deus colocou as mãos sobre a madre de Ana. Pregador, o que você quer dizer e qual é a diferença? Quando a mulher é estéril, é a medicina olhando para a mulher e dizendo: você não vai ter história, não vai ter ninguém que dê continuidade à sua história. Quando a mulher é estéril, é a ciência olhando para a mulher e dizendo: você não vai ter história, não vai ter ninguém que dê continuidade à sua história. Quando a mulher é estéril, é a terra, é o homem olhando para a mulher e dizendo: você não vai
ter história, não vai ter ninguém que dê continuidade à sua história. Só que se valer isso aqui, dá um glória para Deus. O texto vai dizer que Deus colocou as mãos sobre a madre de Ana. Em outras palavras, sabe o que o texto está dizendo? Ana, só eu sei a hora de você ter história para contar, de você ter história para viver. Você não entendeu isso aqui? Segura na mão de quem está do seu lado, pelo amor de Deus. Segura na mão dela, segura na mão dele e diga para ela: Deus sabe a hora certa de você ter história para contar. Deus sabe a hora certa de te entregar uma história. Quem sabe você entrou aqui nessa noite e você está triste, você está amargurada de alma, porque todos em sua volta estão te olhando e dizendo: você é uma estéril. Quem sabe alguém está olhando para dentro da sua casa e está dizendo: a sua casa é estéril. Quem sabe alguém está olhando para dentro do seu casamento e está dizendo: o seu casamento é estéril. Quem sabe alguém está olhando para a sua parentela e está dizendo: a sua parentela é estéril. Só que o Senhor me trouxe aqui com uma palavra profética para quem crê e está com a mão levantada. Assim diz o Senhor nessa noite: não se preocupa com o que está saindo da boca do homem, porque a boca de Deus ainda é a que vale. Porque o que sai da boca de Deus é o que determina o final da sua história. Sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite? É hora de você mexer o esqueleto, porque está na hora de você viver uma nova história, está na hora de você viver um novo trajetório, está na hora de Deus mostrar que Ele ainda está no controle de tudo, que Ele ainda está no controle da situação, que Ele é quem dá a última palavra, que é Ele quem está na frente dessa peleja. Sabe que o Senhor está dizendo para alguém aqui: acalma o teu coração, porque Ele sabe o momento certo de você ter história. Só que o problema é que quando eu não tenho história, isso chateia. O problema é que quando eu não tenho história para contar, isso me deixa fraco. O problema é que quando eu não tenho história para contar, isso me enfraquece. E o Senhor está dizendo ao meu coração que alguém entrou aqui nessa noite e está passando por essa fase, está passando por esse momento. Você vem pedindo história há muito tempo, só que Deus não te deu a sua história ainda. Você está pedindo algo para Deus e esse algo está demorando a chegar. E quem sabe por causa dessa demora você está esfriando, você está ficando fraca, você está paralisando aos poucos o seu chamado, o dom daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Só que o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para te dizer: ainda não é hora de parar, ainda não é hora de voltar para trás, ainda não é hora de retroceder, ainda não é hora de paralisar, porque ainda tem mais por vir, e o melhor é o que fica para o final. Sabe que Deus está dizendo para alguém aqui: acalma o seu coração, porque a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Eu vou falar isso aqui porque alguém aqui na frente pegou. Vou falar mais uma vez: fica tranquila, porque a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Eu vou falar de novo que alguém pegou lá atrás. Fica tranquila, porque a glória, alguém pegou ali. Fica tranquila, porque a glória da segunda casa, você pegou ali também. Fica tranquila, porque a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Deixa o homem olhar e apontar, deixa o homem olhar e criticar. Quem está no controle de tudo ainda é Deus aqui nessa noite. Ainda Ele está no controle da situação. O texto vai dizer que agora o tempo vai passar, os anos vão se avançar. Certa feita eles vão se assentar na mesa do café. Elcana vai respirar fundo e vai dizer: Ana, eu pensei a noite toda sobre o que eu vou te falar. Eu mal consegui pegar no sono. O texto vai dizer que agora Elcana tem uma ideia e vai contar essa ideia para Ana. Qual que é a ideia de Elcana? Eu vou me deitar com outra mulher, e aquilo que você não pôde me dar, ela vai me dar. A história que você não pôde me dar, ela vai poder me dar. Aquele que vai dar continuidade à minha história, você não pôde me dar, só que ela vai poder me dar. Só que é necessário nós entendermos algumas coisas aqui, porque tem pessoas que querem se aproveitar de certas situações da Bíblia. O texto vai dizer que isso aqui que está acontecendo é uma cultura do homem. Isso aqui que está acontecendo no texto é uma lei que foi criada pelo homem. Qual que era a lei, pregador? Quando o homem tinha a sua primeira esposa e a sua esposa não poderia dar filhos para ele, ele poderia se deitar com outra mulher. Só que isso aqui Deus nunca aceitou.
Deus nunca aceitou que o homem tivesse duas mulheres. Porque para viver na presença de Deus tem que ser obediente à palavra de Deus. Para viver as promessas de Deus, tem que ser obediente à palavra de Deus. O homem casou, agora ele tem que viver com essa mulher. O homem casou, agora ele tem que conviver com essa mulher. Quem sabe alguns dizem, mas não era desse jeito no começo. Eu não sei porque o Espírito Santo está mandando dizer isso aqui para alguém. Só que eu sou o tipo de profeta que prega tudo aquilo que Deus manda e não leva nada para casa. E se Deus está mandando eu pregar isso aqui é porque alguém precisa ouvir. Se você casou e no começo estava bom. Se você casou e no começo estava indo melhor. Só que agora as coisas pioraram. As coisas não estão indo como você gostaria. Os céus me trouxe aqui nessa noite para te dizer: agora aguenta, você pediu, ele deu. Agora você tem que segurar as pontas. O texto vai dizer que ele vai se deitar com outra mulher. Porque Ana não pode dar filhos para ele. Então ele vai se deitar com Penina. Vai se deitar com quem? Vai se deitar com quem? O texto vai dizer que agora Elcana está deitado ao lado de Penina. E a situação fica mais grave agora. Porque o texto vai dizer que Penina passa a gerar. Penina passa o quê? Penina passa o quê? Ela está gerando. Quando o texto diz que Penina passa a gerar, sabe o que o texto está dizendo? Penina está fazendo aquilo que Ana não pôde fazer. Quando o texto diz que Penina está gerando, o texto está dizendo que Penina está dando a história que Ana não pôde dar. Só que o texto vai dizer que de ano em ano, eles estão indo para o templo. Estão indo para onde? Estão indo para onde? Me ajuda a pregar, coloca para fora. Estão indo para onde? O texto vai dizer que eles estão indo para o templo. E agora eu começo a pregar para a sua vida em poucos minutos. Isso aqui é lindo, isso aqui é maravilhoso. Porque o texto vai dizer que tinha duas pessoas na história. Só que agora a história é que havia duas pessoas, há três pessoas. Quem são elas? Elcana, Ana e Penina. O texto vai dizer que Ana não gera, só que Penina gera. O texto vai dizer que Penina está gerando todos os anos. Só que todos os anos eles vão para o templo adorar a Deus. Olha para cá para você entender isso aqui. Isso aqui doeu a minha alma. Isso aqui me fez acordar. Porque o texto vai dizer que tem três pessoas no texto. Quantas pessoas? Quantas pessoas? Tem três pessoas indo para o templo adorar a Deus. Porque eles vão agradecer por tudo aquilo que está acontecendo na sua vida. Só que presta atenção nisso aqui. Duas pessoas no texto tem motivo de sobra. Olha para cá para você não perder isso aqui. Duas pessoas no texto tem motivo de sobra para ir para o templo adorar a Deus. E eu te explico melhor isso aqui. O texto está dizendo que os três estão indo de ano em ano ao templo adorar a Deus. E parece que eu posso imaginar Elcana saindo da sua casa, dando um abraço em Penina e dizendo: vamos para o templo adorar a Deus, porque eu tenho motivo de sobra para ir adorar a Deus. Todos os anos minha semente está sendo gerada. Eu estou tendo história para contar. Estou tendo alguém que dê continuidade à minha história. Parece que eu posso ver do outro lado Penina dizendo para Elcana: vamos para o templo adorar a Deus, porque a minha semente está sendo gerada. Eu estou te dando história. Eu estou dando alguém que dê continuidade à sua história. Então Elcana e Penina saem felizes para ir para o templo adorar a Deus. Mas tem uma terceira pessoa no texto. O texto vai dizer que ela não gera. Se ela não gera, ela não tem história. Se ela não está gerando, ela não tem ninguém que dê continuidade à sua história. Só que eu amo Ana por causa disso. O texto vai dizer que mesmo assim ela está saindo da sua casa para ir adorar a Deus. Sabe que o texto me ensinou? Eu não preciso ter história para adorar a Deus, porque a minha adoração não depende de história. Eu adoro a Deus independente de ter história. Sabe que Deus está dizendo para alguém aqui? Sabe que Deus está dizendo para alguém que entrou aqui nessa noite e não está gerando? Sabe que o Senhor está dizendo para alguém que entrou aqui e a sua casa está passando por uma fase complicada. O seu casamento está passando por uma fase complicada. Isso está impedindo que você adore. Isso está amarrando o seu lado de adorador. E o texto te trouxe, o céu te trouxe aqui nessa noite para te dizer que você está passando por tudo isso, que Ele quer ver quem verdadeiramente é adorador aqui nessa noite. Porque quem de verdade é adorador pode até não gerar, mas vai para o templo adorar a Deus. Porque quem é adorador de verdade pode até passar por uma fase complicada na vida, mas isso não impede dele ir para o templo. Deixa eu ver se tem adorador aqui nessa noite. O texto vai dizer que Ana está saindo da sua casa.
Só que isso aqui me chamou a atenção e eu te explico por que agora. Porque por muito menos, olha para cá e atente para cá. Porque por muito menos eu não adoro. Porque por muito menos eu me calo. Porque por muito menos eu me fecho. Porque por muito menos eu me esfrio. Por muito menos eu começo a morrer espiritualmente. Por muito menos eu já começo a faltar nos cultos aos poucos. Porque na verdade o que está nos motivando no século 21 a adorar a Deus é aquilo que nós estamos gerando. Eu vou falar isso aqui mais uma vez para você que ficou fazendo cara de quem não entendeu. Porque na verdade no século 21, a verdadeira história aqui, o verdadeiro que está acontecendo entre nós, é que nós só vamos para o templo adorar a Deus por aquilo que nós geramos. Porque quando eu não gero, eu não adoro. Porque quando eu não tenho história, eu me calo. Porque quando Deus não está fazendo aquilo que eu pedi, isso me afasta dele. Só que o Senhor me trouxe aqui nessa noite para dizer para alguém aqui: é hora de você começar a adorar como nunca adorou na sua vida. É noite de você começar a rasgar o céu como você nunca fez na sua vida. É noite de você mostrar para o diabo que a sua casa está tudo dando errado, que a sua família está dando tudo errado, que o seu casamento está indo de mal a pior. Só que isso não vai impedir que você adore a Ele num culto como esse. Só que isso não vai impedir que você abra a sua boca e diga que Ele ainda está no controle de tudo, que Ele ainda sabe o que está fazendo, e que você não deixa de adorar por nada. Porque quem é adorador, adora independente do que gera. Deus está dizendo que Ana está indo para o templo adorar a Deus, mesmo sem gerar. Só que nós precisamos entender o que está acontecendo aqui no texto. E olha para cá porque isso aqui é rápido. Nós precisamos entender o que está acontecendo aqui no texto. O que está acontecendo aqui no texto é um sacrifício familiar. É um sacrifício o quê? É um sacrifício o quê? Se é um sacrifício familiar, todos têm que participar do sacrifício. Se é um sacrifício familiar, todos têm que participar do sacrifício. Elcana, por ser o homem da casa, por ser o alfa da casa, ele sai carregando primeiro o sacrifício. Só que nós precisamos entender algumas coisas aqui, e vai apertar o calo, o sapato no calo de alguém aqui nessa noite. Porque o texto vai dizer que eles saem da sua casa carregando o sacrifício. Sai da onde? Sai da onde? Carregando o quê? Carregando o quê? Me ajuda a entender, carregando o quê? Então quer dizer que aquilo que eu entrego para Deus eu não acho no percurso de casa para a igreja. Quer dizer que aquilo que eu entrego para Deus eu não acho dentro do Ministério Hope. Quer dizer que aquilo que eu tenho para entregar para Deus eu trago de dentro da minha. Posso fazer uma pergunta? Responda para você mesmo. O que você tem trago de casa para Deus? Sabe por que muitas pessoas não recebem milagre, pastor? Sabe por que muitas pessoas vivem na mesmice? É porque chega aqui pensando que isso aqui é um mapa do tesouro, que você vai achar aquilo que você precisa. Tem pessoas que acham que isso aqui é aquilo que você precisa, você chega e acha. Isso aqui não é nada mais, nada menos do que uma continuidade do que você é dentro da sua casa. Isso aqui não é nada mais, nada menos do que você está fazendo dentro da sua casa. Perdoa a minha pequenez e perdoa a palavra aqui nessa noite. Só que o texto está dizendo aqui que eles estão levando para dentro do templo que eles têm dentro de casa. Sabe que o Senhor está dizendo para alguém aqui: não adianta usar capa e máscara, porque Ele sabe quem você é dentro da sua casa. Ele sabe o que você faz, pratica dentro da sua casa. Ele sabe quem é quem. Sabe que o Senhor quer de você que você seja o que você é aqui, o que você é dentro da sua casa. Porque não adianta nada eu chegar aqui com uma gravata, um sapato bonito, com uma Bíblia slim, pegar esse microfone e pregar tudo aquilo que eu sei. Sendo que na verdade Deus está me olhando de lá e dizendo: por que você não é isso dentro da sua casa também? Não adianta nada você chegar aqui, louvar e ter uma voz linda, que até mexe com o meu eu. Só que Deus lá de cima está dizendo: por que você não louva assim também dentro da sua casa? Não adianta nada você vir aqui e fazer gesto, dançar para Deus,
Quando na verdade Deus está olhando e está dizendo: eu sei que você só dança aqui, só prega aqui, só louva aqui, só quer fazer aqui. E o que você faz aqui, você tem que fazer dentro da sua casa. Talvez eu estou pregando aquilo que você não queria ouvir, perdoa. Só que eu não posso levar para casa aquilo que Deus colocar em meu coração. E o Senhor está dizendo para alguém aqui: é hora de viver o que você vive dentro de casa, dentro da igreja, e dentro da igreja, dentro da sua casa. Está na hora da gente parar com esse circo dentro da igreja, com essas palhaçadas dentro da igreja. Porque a verdade que nós vivemos, que são poucos os que vivem dentro da igreja, o que vive fora também. O texto está dizendo então que eles estão saindo da sua casa levando um sacrifício. Só que Elcana, por ser o homem, ele vai levar primeiro o sacrifício. São 3 pessoas no texto, você vai me ajudar a pregar agora. São 3 pessoas no texto, são elas Elcana, Ana e Penina. Repita comigo, são elas Elcana, Elcana. Eles estão saindo da sua casa levando o sacrifício. O texto vai dizer que Elcana, por ser um homem da família, ele está levando o primeiro. Após ele carregar, ele passa para Ana, pois Ana é sua primeira esposa. Então Elcana pega o sacrifício, passa para Ana. Ana tem que participar do sacrifício. Ela percorre com o sacrifício uma certa distância. Após ela percorrer, Elcana já levou, Ana já levou. Ana passa para? Era a lógica do texto. Só que lendo o texto eu vou entender que a única que não leva o sacrifício é Penina. E eu te explico por que no texto. O texto vai dizer que eles saíram da sua casa para ir para o templo. E eles estão levando o sacrifício. Só que olha o que o texto vai dizer e às vezes passa desapercebido. O texto vai dizer assim, ó: Penina zombava de Ana pelo meio do caminho, porque ela nada gerava. Só que peraí, me ajuda a entender isso aqui. Eles estão saindo de casa levando sacrifício. Levando o quê? Eles estão levando sacrifício. Só que no meio do caminho o texto vai dizer que Penina está zombando de Ana. Penina está tirando sarro de Ana. Penina está fazendo piada com Ana. E aqui eu perguntei para mim mesmo: quem carrega sacrifício, se você não der glória com isso aqui, quem não carrega sacrifício, ou quem está carregando sacrifício, não tem tempo de se preocupar com a vida de Ana que gera ou deixa de gerar, porque o sacrifício vale mais do que quem gera ou deixa de gerar. Sabe que Deus está dizendo para alguém aqui: carrega o seu sacrifício sem se preocupar com a Ana que está do seu lado, carrega o seu sacrifício sem se preocupar com quem gera ou deixa de gerar, carrega o seu sacrifício independente do que estão fazendo ao seu redor. O texto vai dizer que Penina está tirando sarro de Ana. E o problema maior não é esse. O problema maior é quando eu não percebo que eu deixei de carregar o sacrifício, mas estou indo para o templo. Vou falar isso aqui mais uma vez. O problema maior não é tirar sarro. O problema maior é não perceber que eu já não tenho mais sacrifício, mas estou indo para o templo. Vou falar isso aqui mais uma vez. Para você que está relutando contigo mesmo. O problema maior é você estar vindo para o templo, só que já não tem mais nada para entregar para o dono do templo. Você já não adora mais. Você já não sente mais a presença de Deus. Você não percebeu, só que você está morto espiritualmente dentro da igreja. Você não percebeu, só que qualquer coisa tira a sua atenção, o seu foco. Qualquer coisa deixa você desequilibrado. E Deus está dizendo: é porque aos poucos você deixou de carregar o sacrifício e não percebeu. Aos poucos você deixou de carregar aquilo que você entregava para Deus e não percebeu. Mas se tem alguém aqui nessa noite que deixou de carregar o sacrifício, essa é a noite que Deus marcou encontro com você para te devolver tudo aquilo que você perdeu no meio do caminho. Essa é a noite que Deus marcou encontro com você e está dizendo para você: hoje eu devolvo tudo que você perdeu. Hoje eu devolvo tudo que o diabo pensou que tinha arrancado de você. Hoje é a noite que eu vou restituir tudo aquilo que você perdeu. O texto vai dizer que eles estão indo para o templo para adorar a Deus. Eles estão indo para o templo para adorar a Deus. Eles estão indo para o templo para adorar a Deus. Se ninguém pegar, a gente fica aqui até amanhã. Eles estão indo para o templo para adorar a Deus.
Eles estão indo para o templo para adorar a Deus. Eles estão indo para o templo para adorar a Deus. Sabe que o diabo fica furioso? Olha para cá e aprende algo aqui nessa noite. Sabe com que o diabo fica furioso? Não é que você vem para a igreja. O diabo já não está mais preocupado com quem vem para a igreja, com aqueles que vão e adoram a ele. Fala mais uma vez. O diabo tem raiva da sua vida. É porque você só não vem para a igreja. É que você vem, traz o sacrifício e ainda adora a ele. Eles estão indo para o templo. Só que Penina está zombando de Ana. Só que olha para cá. Cá para nós. Essa é a resposta mais linda que eu já vi na minha vida. Eu nunca vi alguém dando uma resposta tão bonita dentro ou fora da Bíblia. O que Ana vai responder para Penina, eu nunca vi uma resposta à altura. Quer ver só o que o texto vai dizer? Penina está zombando de Ana. Penina está tirando sarro de Ana. Aí olha o que o texto vai dizer. E Ana nada a respondia. Falar mais uma vez que alguém pegou lá atrás. Tem alguém até zombando da minha história. Tem alguém até tirando sarro da minha história. Tem alguém até falando que eu não vou ter história. Tem alguém até dizendo que eu não vou conseguir chegar aonde Deus falou que eu iria chegar. Só que enquanto aqueles que estão falando que eu não vou conseguir chegar aonde Deus falou que eu iria chegar, eles não perceberam e deixaram o sacrifício lá atrás. Só que eu ainda estou carregando o meu e dizendo, eu sei aonde eu estou indo. Eu sei quem está no controle da história. Eu sei quem me fez a promessa. Sabe que Ana me ensinou? Quem quiser falar de mim, fala. Porque eu não perco tempo com Penina. Porque eu carrego o sacrifício para ir adorar a Deus. Sabe o que o texto está dizendo para alguém aqui nessa noite? Para de dar ouvido para Penina. Carrega o seu sacrifício. Para de dar ouvido para Penina. Carrega o seu sacrifício. Para de ouvir o que Penina está dizendo. Carrega o seu sacrifício. Para de acreditar nas histórias de Penina. Carrega o seu sacrifício. Para de acreditar no que as peninas na sua volta estão dizendo. Carrega o seu sacrifício. O texto vai dizer que ela nada responde. Olha para cá. O texto vai dizer que ela nada responde. Porque Ana aprendeu algo que eu demorei a aprender. O quê? A partir do momento. Vamos ver quem vai pegar isso aqui. A partir do momento que eu decido carregar o sacrifício, não sou eu mais que falo. O sacrifício agora é quem fala por mim. Alguém pegou isso aqui? Vou bater nessa tecla mais uma vez. Ana me ensinou. O que eu demorei a aprender o quê? Quando eu carrego o sacrifício, não sou eu mais quem fala. Vai falar com o sangue dele. Vai reclamar com ele. Sabe o que o texto está dizendo para você aqui? Deixa falar o que quiserem. Porque não é mais você. É ele quem responde por você. Não é mais você quem mostra, é ele quem mostra, quem fez a promessa. Sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui? Sabe que o Senhor falava no meu coração quando eu cheguei aqui e estava orando? Tem pessoas aqui que aos poucos está deixando de carregar o sacrifício. E Deus está dizendo, não faz nada ainda, porque eu vou responder por você. Sabe que Deus está dizendo para alguém aqui, não precisa de indireta em Facebook, não precisa bater boca, deixa que o sangue, que o sacrifício responda por você. Bata no seu peito por gentileza, bata no seu peito por gentileza, e repita após mim, diabo, fala sem medo, diabo, vai se ver com o sacrifício que eu estou levando, porque eu não deixo de adorar. Por causa do levante do diabo. Porque agora quem responde por mim é o sacrifício. O texto vai dizer que eles estão indo carregar o sacrifício. Só que se nós pegarmos a geografia bíblica, o que está acontecendo aqui, essa distância que eles estão percorrendo é aproximadamente 45 quilômetros. Falando em uma distância percorrida a pé, como era da época, era em torno de 2 horas de caminhada. Só que o texto vai dizer que Penina tem filhos. Então uma distância que era em torno de 2 horas pode se dobrar. Porque criança cansa mais rápido. Porque criança pede colo. Então aquela caminhada que era para ser de 2 horas se tornam 4 horas. Para quê? Para ir adorar a Deus.
Agora vem cá comigo. Isso aqui que eles estão fazendo, automaticamente, vira um sacrifício. Vira o quê? Então o que o texto está dizendo? Que Elcana, Ana e Penina está fazendo um sacrifício para ir para o templo adorar a Deus. Só que o texto vai dizer que quando eles chegam no templo, eles vão entregar o sacrifício que eles levaram para o sacerdote. O texto vai dizer que agora o sacerdote vai pregar o sacrifício, vai cortar em algumas partes. Olha para cá, porque isso aqui é a chave da mensagem. Vai cortar em alguns pedaços. Por quê? Porque para a cultura da época, eles teriam que levar o sacrifício e entregar na mão do sacerdote. O sacerdote iria cortar em alguns pedaços, porque o sangue e a gordura era para Deus, peito e ombro para o sacerdote. E o que sobrava do sacrifício, eles teriam que comer do sacrifício dentro do templo. E a banda, por gentileza, vem para cá se preparar. E com a permissão dos pastores, se coloque sobre os vossos pés. Enquanto a Bianca se prepara com eles lá, Bianca, prepara lá o que você vai louvar com eles. Olha para cá, irmãos. Eles entregaram agora o sacrifício. Entregaram o quê? Entregaram o sacrifício para o sacerdote. E quando eles entregam o sacrifício para o sacerdote, olha para cá para vocês não perderem isso aqui. Olha para cá todo mundo, não perde o foco não. Quando eles entregam o sacrifício para o sacerdote vai fazer sua função, que era cortar o sacrifício e dividir o sacrifício. Porque o sangue e a gordura era para Deus, peito e ombro para o sacerdote. E o que sobrava, olha para cá, o que sobrava do sacrifício era para quem levou o sacrifício comer do sacrifício dentro do templo. Olha para cá. Então, na verdade, para Ana participar do culto, ela teria que comer do culto no culto. Vou falar mais uma vez isso aqui. Então, na verdade, para participar do culto, Ana tem que comer do culto no culto, do culto que ela levou pro culto. O texto vai dizer então que ela está indo para o templo. E aonde nós fizemos menção vai dizer que Ana chora e não come. Ana chora e o quê? Ana chora e não o quê? Espera aí. Eu acabei de falar para você que ela percorreu uma distância de 4 horas. Automaticamente isso aqui é um sacrifício para ir para o templo. Só que eu fiz uma pergunta, lendo esse texto. Do que adiantou o sacrifício que Ana fez para ir para o templo, se ela não come do culto no culto? O que adianta eu chegar no culto, se eu não estou comendo do culto no culto? E sabe o que o Senhor está dizendo para alguém aqui? Já passou da hora de você comer do culto no culto. Já passou da hora aqui de você se alimentar do culto no culto, do culto que você trouxe para o culto. Já passou da hora aqui de alguém entender que culto é muito mais que isso aqui. Já passou da hora de você entender que o mundo espiritual vai muito mais além do que isso aqui, 2 horas de culto. Que você se arruma dentro da sua casa e vem para cá, sabendo o louvor que você vai louvar, a palavra que você vai pregar. Só que Deus está olhando do céu e está dizendo, não está comendo do culto no culto. Chegou no culto, mas não come do culto. Até veio para a casa de Deus, mas não veio. Até entrou, mas não entrou. Até chegou, mas não chegou. Porque veio, mas não come. Porque veio, mas não se alimenta. É por isso dessa fraqueza. Tem dia que está animada, tem dia que está fraca. É porque você não está se alimentando do culto. É porque você não está comendo do culto. É porque quando você não se alimenta do culto no culto, você passa a ficar fraca. Se você pode, se essa pessoa do seu lado não for ficar brava, só cutuca ela sem olhar para ela, cutuca ela e diga, essa é a noite. Não, se todo mundo falar, diga para quem está do seu lado, essa é a noite de comer do culto, no culto. Com a permissão dos pastores, vem para cá todo mundo.